coluna Ponto de Vista. José Antônio Rodrigues de Aragão, nosso colunista político, já está aqui. Você está vendo ele na tela aí, quem está acompanhando a gente através das redes sociais, para comentar exatamente tudo o que está acontecendo no Brasil em relação ao que a gente já citou aqui na abertura da coluna Ponto de Vista. Zé Antônio, tem esse vídeo aí onde se explica exatamente onde teria nascido aí esse envolvimento do Banco Master com o poder público, e isso teria acontecido na Bahia, segundo a informação repassada aí nesse vídeo, e ontem foi escancarado isso, e também a situação do Davi Alcolumbre, o Davi Alcolumbre que recentemente agiu contra o governo Lula, derrubando o nome do Messias, não pelo Messias, mas sim para mostrar que tem mais força do que o presidente Lula dentro do Congresso Nacional, e agora cai essa bomba aí no colo do Davi Alcolumbre, de receber 30 milhões de dólares, não estou falando de reais, viu gente, estou falando de dólares, no exterior, numa conta secreta fora do Brasil, para que não fossem rastreados. E aí, José, o que é que ainda vem por aí? Ontem você disse escândalos à vista, quando eu mandei para você a matéria, você disse vem mais escândalo à vista aí. E agora, José? Boa tarde. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ouvinte da Serra Grande FM. É um prazer que se renova participar desse momento aqui mais uma vez. Embora que os assuntos não sejam lá muito agradáveis. Esse videozinho aí do Fernão Lara Mesquita ilustra bem direitinho que lá no dia 4 de dezembro de 2024 teve uma reunião do Vorcaro com o presidente Lula. Quem levou foi o Guido Mantega, que tinha um emprego ganhando 1 milhão por mês do Vorcaro. Exatamente para poder colocar ele mais perto do presidente da República. Tinha o Lewandowski, que recebia 300 mil por mês, e tal, e tinha mais coisa, ainda vai aparecer mais coisa disso aí. Aí, a gente vê aí que tudo isso começou na história do Crédito Sexta, lá na Bahia, no tempo do Jacques Wagner, governador ainda. O Vorcaro foi ao presidente Lula combinar com ele, não sei por que ele foi combinar com o presidente Lula, mas foi combinar a ideia de vender o Banco Master para o BTG por R$1. Era um valor simbólico, mas o BTG tinha interesse, tem uma base de clientes muito boa, o Master, né? Aí o BTG tinha interesse em comprar assim e tentar botar a coisa para frente. Só que o Lula aconselhou, segundo as palavras do Fernão Lara Mesquita, aconselhou o Vorcaro a aguentar a mão um pouquinho, porque ia entrar um presidente do Banco Central dele, que é o Gabriel Galípolo, e daí para frente eles podiam fazer uma coisa melhor para ele. Só que não foi melhor, porque antes que desse tempo fazer algum tipo de manobra para salvar o Banco Master, tá certo? Terminou o próprio Banco Central, pelas mãos do Galípolo, fazendo a liquidação do banco, porque a esculhambação era muito maior do que o que se imaginava. E aí, à medida que vai bulindo, vai piorando. Eu me lembro aqui da conversa do tio Luiz Zavascki, lá atrás, no tempo da Lava Jato, que ele disse que você puxava uma pena, vinha uma galinha. Lembra dessa expressão? Lembro, sim. Pois o Master tá assim, você puxa uma pena, vem um avestruz, que é um bicho muito maior, tá certo? A esculhambação é grande demais. Agora, infelizmente, a imprensa domesticada, como o Fernão Lara Mesquita falou aí, não noticia. Você ontem à noite mandou para mim o link da matéria, que é a Veja, e isso está na Veja de hoje, tá certo? É a matéria principal da Veja, da revista Veja de hoje. Saiu na televisão Veja, que tem um canal da revista Veja, né? Tem sim. Saiu lá, mas no restante da imprensa, uma noticiazinha de beiradinha de página na CNN e o resto nada. Ninguém tocou nesse assunto de jeito nenhum, porque afeta o governo. E a imprensa paga a peso de ouro. Aí no tempo do Michel Temer era tipo 800 milhões por ano, que era aplicado pelo governo na mão da imprensa. O Bolsonaro baixou isso para 150 milhões, de 800 para 150. O Lula subiu para 1 bilhão e 300. Aí a imprensa só diz o que o Lula quer. E ele tem interesse. E a imprensa para pregar essa história do Master em cima da tropa bolsonarista. Aí no tempo do Michel Temer, mas assim, tipo tem determinadas coisas que não tem como esconder. Dizia Jesus lá atrás, ainda no 2000 anos para trás, aí no tempo, que ninguém consegue esconder uma cidade situada sobre uma colina. A cidade em cima da colina todo mundo vê. Pois essa história do Banco Master é uma cidade em cima de uma colina, todo mundo vai ver. O camarada não vai ter como esconder. A Polícia Federal não está querendo fazer acordo de delação com o Vorcaro e nem a Procuradoria, porque
não tem interesse que a coisa seja esclarecida, porque o Vorcaro queria entregar político e membro do judiciário, eles não querem. Eles querem que entregue eu não sei quem, tá certo? O Chico da Naninha, o doidinho das tapioca, que eles querem que entregue. Eles não querem de jeito nenhum a Polícia Federal nem a Procuradoria que coloque gente graduada da Justiça, nem gente graduada da política. Aí fica difícil. Que a maior parte das despesas dele, das festas nababescas que ele fazia, era com gente graduada. O Corregedor de Justiça do Brasil hoje, Corregedor-Geral de Justiça, teve na farra lá em Londres, fumando aquele charuto, numa farra de 3 milhões de reais. Ele teve lá, o Corregedor de Justiça. Está vendo como o Brasil está todo contaminado? Para onde você se vira, tem gente contaminada com a história desse Vorcaro. Ele subornou meio mundo, escapou pouca gente. Aí tá aí, você acabou de citar a história que vazou para a Veja ontem, foi que o Alcolumbre foi beneficiário de uma gorjeta de 155 milhões de reais, que são 30 milhões de dólares, num banco no exterior, uma conta secreta. Tá lá, essa grana do Davi Alcolumbre. Aí, no meio dessa história também, tem aí um ministro de Tribunal Superior que recebeu 19 milhões e tem outras coisas mais por aí afora. Como eu falei há pouco, o Teori Zavascki falou naquele tempo da Lava Jato que o seio puxava uma pena via uma galinha. E eu usei, fazendo uma forma superlativa da expressão do Teori Zavascki, você puxa uma pena vê um avestruz, que é um animal que pesa lá seus 120, 130 quilos. A galinha pesa 2, 3 quilos, né? Tá desse jeito aí. E isso ainda vai render muita coisa. Era a mulher do ministro que recebia 130 milhões num contrato, recebendo 3 milhões e 600 por mês, já está esclarecido, fizeram um estudo aí, apropriação, a advogada mais cara do mundo, tá certo? Do mundo. E se tiver gente morando em outros planetas, tá certo? É do universo todo, não é só do mundo. Pois bem, então esse Vorcaro, ele tinha um esquema com um camarada chamado Augusto Lima, que na realidade dizem que esse Augusto Lima era o chefe dele. Era quem era o cabeça da história mesmo, era esse Augusto Lima. Só que o Augusto Lima é um cara arredio, ele não gosta de aparecer, ficava nas sombras, e quem ia para a linha de frente era o Vorcaro. Mas ainda tem uma conversa que tem um espanhol que é misturado com crime organizado, que na realidade é quem é o dono de tudo isso aí. Porque, de fato, você imaginar que o Vorcaro fosse capaz de fazer um negócio desse é meio difícil, tá certo? Dizem que tem esse espanhol aí que é o real dono dessa história do Banco Master. E o Brasil é todo disfuncional. A gente vê aí o caso da Carla Zambelli, que foi anulado lá na Itália, a extradição dela, o pedido de extradição foi anulado, porque o Alexandre de Moraes era ao mesmo tempo juiz de primeiro grau, juiz de segundo grau e juiz de execução. É só no Brasil mesmo que tem essas coisas. Nós estamos ficando igual àquela republiqueta que tinha lá na África, Uganda, do tempo do Idi Amin Dada. Nós estamos ficando mais ou menos desse jeito. Tá de fazer vergonha o Brasil. Então, a gente teve também a informação do Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, participou aí de degustação de uísque lá em Nova York, bancada aí. Charuto também. Pelo Daniel Vorcaro. E nessa degustação... Rapaz, o cara tem um nome predestinado, Vorcaro. Por isso é que tudo dele era caro. Teve também a colocação do filho do ministro Fux. Ele também esteve presente nessa degustação de uísque e disse que saiu porque não achou a coisa muito republicana, mas ainda assim se fez presente lá. O governador do Mato Grosso do Sul estava no mesmo ambiente também, disse que não participou de nada, de nenhum encontro, nenhuma conversa com o Daniel Vorcaro e que todos os custos dele foram arcados por ele próprio, que ele estava também em Nova York, mas tem essa situação onde o próprio Cláudio Castro admitiu que esteve e também a imprensa vazou que o filho do ministro Luiz Fux também esteve presente lá, mais um aí participando. Até então, ninguém tinha ouvido falar de nada de nenhum dos outros ministros, né? Somente do Nunes Marques, do Toffoli e do Alexandre de Moraes. E agora o filho do Fux também teria participado dessa degustação. Mais um envolvido, Zé Antônio, ninguém pode fazer nenhum tipo de ilação em relação a isso. Eu estou me lembrando aqui do Sérgio Cabral com a tropinha dele em Paris com um lencinho amarrado na cabeça. Lembra? Lembro, sim. Pois é, já tem um costume. O Brasil é realmente um país disfuncional. A gente comentava há pouco aqui nos bastidores, antes de começar esse programa, que qualquer país sério
Esse Alexandre de Moraes tinha renunciado, ele não era mais ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse Cláudio Castro renunciou por outro motivo, mas tinha renunciado por conta do vazamento dessa informação. E muita gente aí tinha renunciado. Um cara como o Flávio Dino não estava no Supremo Tribunal Federal, tá certo? Que ele é um debochado. O Brasil precisa encontrar um rumo para ser um país sério. Tem uma frase famosa atribuída a Charles de Gaulle, lá pelo ano de 1967, quando ele visitou o Brasil. Diz, quando ele chegou lá na França, de volta, que foram entrevistá-lo, perguntar qual era a opinião que ele tinha levado do Brasil, aí ele teria respondido: o Brasil não é um país sério. Tem gente que nega que ele não disse isso e tal, mas tem a conversa que ele disse. E se ele disse, ele tinha razão, porque não era naquele tempo que era muito melhor do que hoje, tá certo? Hoje nós estamos pior do que naquele tempo. O Brasil tem um crescimento como rabo de cavalo, um crescimento de reputação, um crescimento de decência, é como rabo de cavalo, é no rumo de baixo, tá certo? O nosso crescimento é negativo. Infelizmente, é desse jeito. Cada ano que passa, nós vamos ficando piores. O Brasil não tem conseguido se firmar como um país sério. E aí, com toda certeza, eu fico me lembrando aqui de um caso, um tempo surgiu uma história aí de um relacionamento extraconjugal, como é que eu chamo? Eu não sei chamar, isso aí é homoafetivo do ministro inglês. Sim, lembro. Aí, por causa disso, ele renunciou. Na hora que vazou, ele renunciou no mesmo dia. Não espera nem que passe mais uma hora, não. Vazou, minutos depois ele já tinha renunciado. Aí outro ministro, que 5 anos atrás tinha botado a mão no joelho de uma jornalista numa conversa, ela nem percebeu nada. Mas ele tinha botado a mão no joelho dela e botou a mão no joelho dela com intenção, tá certo? Pecaminosa, com intenção libidinosa. Aí, como ele tinha feito isso, ele veio a público por causa do precedente do outro ministro que tinha acabado de renunciar por uma situação semelhante, era alguma coisa de cunho sexual, aí admitiu que tinha botado a mão no joelho dessa jornalista 5 anos atrás e renunciou também. Vê se acontece uma coisa dessa aqui no Brasil, tá certo? Não tem como, era mais fácil o cara ligar para a jornalista: ó, naquele dia que eu botei a mão no teu joelho foi sem querer, eu nem vi, tá certo? Não, o cara foi sincero, ele botou com má intenção e renunciou 5 anos depois. Mas é porque esses países há uma intolerância do povo com esse tipo de situação. Aqui no Brasil ainda tem gente defendendo o Alexandre de Moraes por essas alturas. Era para ele sofrer execração pública, até porque um dia ele foi lá no Neoquímica Arena para assistir um jogo e alguém xingou ele por lá e ele deu um potão isso aí dentro do meio. Isso não é coisa que o ministro do Supremo Tribunal Federal faça. Isso também era mais um motivo para, na hora que ele caísse na real, ele renunciar, porque isso é uma indecência para ser praticada por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, é um país que só tem servido, pelo menos até aqui, para dar mau exemplo aos jovens. Olha, são 12h37. Mandar um abraço para a professora Aurora Gutian, que está lá em Barcelona acompanhando a gente, aqui na coluna Ponto de Vista. Minha amiga Vitória também está conosco, a Tereza Vale, minha amiga Fátima Sobrinho também está conosco, Vana Santos acompanhando, Rafael, Robertinha lá na Nova Fátima, Anderson Matos, o Matheus Baltazar, Regilane também, Marcos Souza, Iraci, a Keila, o Bruno, meu amigo, professor e meu coordenador, Helder Castro Torres também, ligadinho conosco aqui, acompanhando a gente através das nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Tereza Lieda também está conosco aqui, Tarcísio Gomes acompanhando, mandar um cheiro grande para a dona Antônia Torres também, para a tia Aldenora, para o seu Elias e a dona Neta e a Lara Pietra lá no São Roque também, ligadinhos todos os dias acompanhando a tribuna da Serra Grande FM. Prazer enorme receber cada um de vocês aqui pela 88,7. Tem muito mais casos para a gente conversar aqui com o José Antônio. Ele teve que dar uma saidinha aqui do estúdio rapidinho, daqui a pouquinho ele vai estar de volta aqui para a gente conversar ainda mais sobre os assuntos que estão dominando aí o cenário da política nacional. Esse caso aí é bastante de grande repercussão, né, que aconteceu aí, o José Antônio já comentou aqui. Realmente fica difícil da gente acreditar nas coisas no Brasil, porque todo dia, como diz ele, tem um escândalo novo para a gente estar digerindo nessa republiqueta que virou Brasil. Infelizmente é assim que a banda tem tocado. Quando tem um grande envolvido em algum escândalo aí, a turma, veja aí o que aconteceu aí recentemente com o filho do Lula, o Lulinha aí, que estava implicado aí, ia ser investigado, a turma
detonou a CPI para que nada acontecesse, depois veio a CPI do INSS, foi detonada também no seu relatório, ou seja, o governo diz que é o principal interessado em investigar, mas de fato não deixa nenhuma investigação seguir o seu curso. Depois vem o Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro, fosse de contrato ou não, mas tem o áudio circulando. Então, dos dois lados, a coisa é feia. É por isso que tem terceira via já despontando aí. Você tinha um candidato que tinha no segundo turno contra o Lula 18 pontos de intenção de voto, e nessa última pesquisa genial aí já pintou com 31, um crescimento significativo aí ao longo do curso de 3 meses. Não sei se suficiente para representar algum tipo de ameaça à polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro, mas já pinta algum nome aí. Isso para mim é bem interessante. Antônio, essa possibilidade aí encabeçada aí, representada pelo Renan Santos, de se ter sim uma terceira via. O cara saiu de 18 pontos há 3 meses atrás e hoje já atinge 31 pontos no Senado de segundo turno contra o Lula, tem ganhado visibilidade, tem sido tema da CNN, tem sido tema da Record News, tem sido tema da Jovem Pan, tem sido tema da Globo News, tem sido tema recorrente no site Metrópolis, que hoje é o maior site de informações da política do Brasil. Tem algum motivo para acender o sinal de alerta Lula e Flávio Bolsonaro em relação a esse outside aí, no caso, esse rapaz, o Renan Santos, que foi ele que encabeçou o movimento MBL, aquela questão do impeachment da Dilma, tudo começou com o MBL, que foi ele que criou. E aí, José, tem algum sinal de alerta? Em relação ao segundo turno, eu não acho que tenha, porque segundo turno eliminou todos os outros candidatos, ficou o Lula e alguém. Qualquer alguém que fique para disputar com o Lula no segundo turno, pode ser eu, pode ser você, qualquer pessoa que fique, não tem como não ter acima de 30% dos votos, não. Porque uma parte é anti-Lula. Essa eleição é uma eleição de rejeição. Aí o cara vai votar contra o Lula porque não gosta do Lula. O pessoal que é contra o Lula porque não gosta do Lula, a tendência é ser pelo menos a metade da população do país. Aí eu queria ver no primeiro turno, porque no primeiro turno tem outras opções, você tem aí uma meia dúzia de opções, mas no segundo turno só fica um, tá certo? Não é novidade nenhuma o Renan Santos crescer, ele tem uma chance real de crescer, porque ele tem um discurso afinado, ele está trabalhando pensando no futuro, ele não tem pensamento de imediatamente se credenciar para ser presidente da República, ele é um homem de 42 anos de idade. Ele foi cabeça na fundação do Movimento Brasil Livre, né, o tal do MBL, e é um camarada que tem uns pensamentos interessantes, alguns até para a média de pensamento do povo do Brasil hoje, tem uns pensamentos dele que são disfuncionais. Ele, por exemplo, defende que quem recebe Bolsa Família não era para ter direito de votar, tá certo? Não sei se você já viu essa parte. Já. Pois bem, ele é um cara sincero, ele diz o que pensa. É uma pessoa que está construindo uma trajetória. Eu não acho que o momento dele deva ser agora. E pode até acontecer. Se ele der uma amenizada no discurso dele, eu não duvido que ele possa crescer. O Bolsonaro, em 2018, numa época dessa, não era nada. Não tinha nem um vice. E virou presidente. Verdade verdadeiríssima. Às custas de rede social. E esse Renan Santos é bom nisso. 12 horas mais 42 minutos. Centro de pesquisas internas apontam que, embora esteja aí numa situação agora de descenso, né? A pesquisa dessa semana mostrou que o Flávio Bolsonaro caiu mais um pouquinho, mas não caiu tanto quanto era esperado cair a intenção de voto do Flávio Bolsonaro. Ou seja, de alguma forma ele conseguiu se segurar ali, se manter. Embora o presidente, ele teve à frente, nessa mesma pesquisa, teve à frente do presidente Lula, em intenção de voto para o segundo turno, caiu. Agora o Lula abriu uma margem até considerável de 6 pontos, considerar fora da margem de segurança da pesquisa. Mas, segundo interlocutores, a avaliação interna do PL, do partido do Flávio Bolsonaro, que fez uma entrevista qualitativa, segundo os simpatizantes do PL, o discurso, a proposta, a posição do Flávio Bolsonaro teria que ser mais Bolsonaro. Ou seja, ele teria que ter um discurso mais alinhado ao discurso feito pelo pai. E não aquela tirada jovial, que inclusive ontem eu estava acompanhando quando ele chegou em Belém do Pará, ele foi lá batendo nas mãos, pulando, de calça jeans, tênis, camiseta regata não, mas camiseta normal, com as cores do Brasil, ou seja, uma parada, uma atitude assim mais jovial. A turma do PL quer que ele seja mais Jair do que Flávio. Faz sentido para você?
Eu tenho observado assim, o presidente Lula polariza, ele está puxando mesmo a encrenca. Preste atenção, uma coisa engraçada que eu não sei se o ouvinte já prestou atenção. Quando você vê o presidente Lula falando, todo dia ele faz discurso em algum lugar. Ele está em campanha há mais de 3 meses. Todo dia ele vai para um lugar diferente e fica com o microfone caminhando na frente ali. Aquela plateia que ele tem nas costas dele deve ter o quê? Uns 20 metros de comprimento. Tem por ali assim, tipo umas 50 pessoas nas costas dele. São os babões civis, militares e eclesiásticos que ficam nas costas dele para bater palma. E ele fala o tempo todo, ou virado para aqueles caras que estão nas costas dele, ou... E uma coisa que eu observo, nunca tem mulher. É quase sempre só homem. Eu presto atenção, às vezes, naquela textada de 20 metros de gente, tem uma mulher, às vezes 2. Nunca tem mulher. Ele fala muito na retórica dele a respeito de valorizar a mulher, mas não é o que acontece na prática. Aí tem hora que ele se vira, não é para povo, não, ele se vira para a câmera, porque nunca focaliza a imagem, tá certo? No sentido contrário daqueles que ficam nas costas dele, que na realidade fica mais na frente. Porque, por outro lado, não tem plateia, não. Quando tem plateia, às vezes é menor do que os que estão nas costas dele. Não tem povo. Tá certo? É uma coisa engraçada. O problema é que tem uma boa vontade da imprensa, nem isso a imprensa alerta as pessoas. Eu é porque fico bisbilhotando tudo no mundo, olhando, prestando atenção, para poder saber fazer comentário, quando me é perguntado alguma coisa, e eu já observei isso. Vez por outra, aqui e lá uma vez, quando há um descuido de mostrar a imagem para o outro lado, você vê que às vezes tem menos gente do que aqueles que ficam como se estivesse nas costas do presidente Lula. Aí ele arrasta tudo, ele polariza o mais que pode. E aí talvez a plateia bolsonarista sente falta de um contraponto, de uma reação com a mesma intensidade. Diziam os sábios da antiguidade que o vento, quando não encontra resistência, ele se dissipa e perde a força. Tá certo? Então, talvez o Flávio Bolsonaro esteja apostando nisso, não está entrando no jogo do Lula, que é para esvaziar o discurso do Lula. Pode ser que seja isso, né, que ele esteja fazendo, pode ser sabedoria. 12 horas mais 46 minutos, agora tocando política nacional com política estadual. Então, Flávio Bolsonaro ontem anunciou, ao lado do pastor Alcides, do André Fernandes, do doutor Jaziel, que é deputado federal, a vinda ao estado do Ceará no dia 10 de julho. E nessa vinda ele aqui ao estado do Ceará, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também virá. A intenção deles, segundo as informações, é fazer o lançamento das 2 pré-candidaturas do Alcides Fernandes ao Senado, e também da Priscila Costa, que recentemente esteve aqui também na Serra Grande FM, inclusive na sexta-feira, participando aqui conosco da tribuna da Serra Grande FM. As perguntas que ficam, Zé Antônio, são 2. Primeiro, lançamento de 2 pré-candidaturas. Muita gente ficou com a pulga atrás da orelha, inclusive os colegas de imprensa, na tarde de ontem. A segunda pergunta que cabe também nessa informação é sobre a reaproximação que se vê. Afinal de contas, o partido confirmou que, além de Flávio Bolsonaro, também estará presente neste evento do PL, dia 10, lá em Fortaleza, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, são essas 2 perguntas e eu passo a bola para você. A discórdia entre o Flávio Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro tinha a ver com a vereadora, que agora é deputada federal, né? Sim, Priscila Costa. Priscila Costa. Assumiu a vaga da Daína Bittencourt. É a candidata ao Senado pela vontade da Michele Bolsonaro, e pela vontade do Flávio é diferente a situação, porque a Michele também não queria que apoiasse o Ciro Gomes, mas não tem alternativa. Aqui, no caso, para o PL, não tem um candidato competitivo e não teria alternativa. O candidato que tem aí da simpatia da Michele seria o Eduardo Girão, que, digamos assim, não tem pano para manga, né? Aí, no final das contas... Pano para manga ele tem. Mas o pano para manga que eu falo aí é do ponto de vista... capital político, né? Do ponto de vista político, né? Bala na agulha ele tem. Tem. Tá certo? E muita. Não tem pano para manga. Só dá para ficar de manga cava. Nem de manga curta. Mas aí, eu tô doido para saber como é que eles vão fazer. Porque só tem uma vaga, porque a outra vaga é do Capitão Wagner. E uma seria do Alcides. Aí vão lançar a pré-candidatura do Alcides e da Priscila.
como é pré-candidatura, um vai sobrar. Eu imagino que quem vai sobrar vai ser a Priscila, né? Os colegas ontem levantaram a seguinte possibilidade aqui, eu posso dizer para você analisar também a possibilidade levantada pelos colegas de imprensa, que o PL vai com 2 candidatos. Pode a Priscila independente e o Alcides na tropa do Ciro Gomes. A ideia e a outra vamos dizer, freelancer. Exatamente. Assim como a turma está dizendo que, assim, de fato, fechar esse acordão aí entre Luiziane e Camilo, para a Luiziane voltar a ser candidata ao Senado pela chapa governista, junto com o Cid, que é o que muita gente está falando aí, que o Eunício também vai por fora. E o Chiquinho Feitosa também vai por fora. Então, muita coisa para acontecer. Mas agregado também a mesma candidatura. Exatamente. É complicado, né? São 2 vagas. É tipo uma sublegenda. Uma sublegenda, exatamente esse tema. Aqui, mandar um abraço para o Gerardo Matos, ontem a gente estava conversando sobre a questão de sublegenda, falando da eleição de 82. Está aqui, Gerardo, a pessoa correta aqui para tirar a dúvida. Naquela eleição lá de 82, eu conversava ontem com o Gerardo e com o Ivo lá na roça, que estão acompanhando a gente também aqui agora, e a gente tocava exatamente na eleição de 82 aqui em Guaraciaba, onde pela situação existiam 3 candidaturas, Tenente Cavalcante, Mardoni e Zé Antônio, que está aqui comigo, e do lado de oposição tinha a candidatura do meu padrinho, Zé Maria Melo, que acabou sendo eleito prefeito naquela ocasião, e o doutor Egberto também era candidato. E aí essa questão das... Como é que era, Zé Antônio? Era 5 candidatos em 2 partidos. Como é que funcionava? Tinha PDS 1, 2 e 3, era 15, 16 e 17, o 17 era o meu, o 16 era o do Marconi, e o 15 era do Tenente Cavalcante. Tu já foi candidato com o mesmo número do Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi eleito presidente da República com 17. Pois é, mas para mim não deu certo não, tá certo? Eu fui eleito segundo colocado. Segundo colocado? Como assim? Sim, entendi. Vamos lá, o Zé Maria foi eleito prefeito. Sim. Eu não lembro o tanto de voto que ele teve, mas eu tive 3.321 votos. 3.321 em 1982. O doutor Egberto teve 1.110, olha lá, eu tive 3.321. O doutor Egberto teve 1.110. O Marconi, que era o candidato do doutor Elisiado, teve 731, 1.110 com 731, dá 1.841. E o Tenente Cavalcante teve 695. Eles 3 juntos não fizeram o tanto de voto que eu fiz. Eu perdi a eleição, mas fui eleito o segundo colocado. Só quem teve voto mesmo de fato foi o Zé Maria e eu. Isso era sublegenda, no caso aí? Era sublegenda, era PDS 1, PDS 2, PDS 3, e no caso da chapa do outro lado, que era o Zé Maria, que era tinha do outra curiosidade também, a mesma pessoa podia ser vice em 2, 3 chapas. Aqui no caso, a Raimunda Maria, a dona Raimunda Maria, mãe do Tabelião Nazareno, foi vice minha e do Marconi. Podia ser de 3. E do Tenente Cavalcante, quem era o vice? Era o seu Luiz Pinto, lá da Betânia. O vice do padrinho era o seu Dedé? Era o vice do Zé Maria, foi o Dedé Luciano. E o do Egberto, você lembra? O do Egberto, eu não me lembro, não, mas não terá sido o mesmo, não. Deixa eu ver, do Zé Maria foi o Dedé Luciano, do Egberto eu não lembro, não. Rapaz, também é história, viu? Aqui é a coluna ponto de vista. 2h mais 52 minutos, Zé Antônio. A política aqui do estado do Ceará, agora a gente vai correr para cá, porque o senador da República, o Camilo Santana, ele tem participado de tudo que é programa. Os colegas até comentavam essa semana que nunca viram um político tão disponível para participar de programa de rádio, de podcast, de programa de televisão. E a fala do Camilo é só dizer que o Ciro Gomes é bolsomaster, o Ciro Gomes é bolsomaster, o Ciro Gomes é bolsomaster, o Ciro Gomes é bolsomaster. Por outro lado, a turma diz que a fala do Ciro Gomes é só falar de segurança, 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 segurança. As pessoas estão atentos a esses discursos, Antônio, de ambos os lados, porque, segundo a turma diz, é a orientação dos marqueteiros já para buscar sedimentar um discurso para a campanha 2026. Funciona, Zé Antônio, dessa forma? De qualquer forma, toda campanha tem uma pedra de toque, tá certo? Tem um assunto que é primordial, que é fundamental na campanha. A coisa que mais afeta o povo do Ceará é falta de segurança. Quem está na oposição tem que falar de falta de segurança para queimar o governo. E o Camilo, tá certo? Fica falando que o Ciro é bolsonarista,
Mas ele tem um rabo tão grande que enrola ele pelo pescoço, passa no meio das pernas, passa por todo canto. Porque ele, por exemplo, é junto com o doutor Oscar Rodrigues aqui de Sobral, e o Mozo Rodrigues, tudo não é bolsonarista também. O Oscar Rodrigues chegou a dizer que se o Bolsonaro no Ceará só tivesse um voto, era o dele. Eu lembro. Tá certo? Então, aqui é o sujo falando do mal lavado. É a cutia falando do macaco com o rabo em cima do trilho. Tá certo? O macaco continua com o rabo dele, a cutia ficou sem rabo. O Camilo Santana vai terminar perdendo o rabo dele, tá certo? Que ele não pode falar que o Ciro tá junto com o bolsonarista, porque na realidade, o que o Camilo Santana fez? Ele repetiu. O Camilo Santana é um coronel sem estrela, sem galão no ombro. Ele repetiu o que os coronéis faziam lá atrás, antes do Tasso Gereissati. Na hora que um coronel chegava ao poder, puxava tudo enquanto era de prefeito pro lado dele. O que foi que o Camilo fez? O Ciro, aliás, o Cid Gomes foi governador 2 vezes, nunca teve essa preocupação. Ele deixava cada qual no seu partido e fazia as alianças com os caras no partido deles. O Camilo não, ele exigia que viesse pro PT, aí como não cabia todo mundo, tinha cidade que ele tinha os 2 lados, aí ele puxou o PSB, tá certo? Para também botar o pessoal dele. Então quem tá no PT e no PSB é tudo coisa do Camilo. Ele fez do mesmo jeito, aliás, pior do que os coronéis do tempo da sublegenda. Ele é um coronel, tá certo? Sem a farda. Então, a turma tem... Era aqueles coronéis da Guarda Nacional que compravam patente. Ele comprou a patente. 12h55, a turma tem dito também que essa pecha de colocar o Ciro sendo bolsonarista não cola, porque o Ciro já falou mal do Bolsonaro diversas vezes, já falou mal do Lula diversas vezes, disputou inclusive com Haddad e Bolsonaro em 2018, depois com Lula e Bolsonaro em 2022, ou seja, ele está recebendo apoio dos bolsonaros, ele não está apoiando o Bolsonaro, ele está recebendo apoio. Eu até me lembrei do saudoso Amadeus Quinto, que ele dizia que voto no Impanzina, né? Ele gostava de dizer que voto no Impanzina. Então, se os bolsonaristas aqui, alguns deles, querem apoiar o Ciro Gomes, ele está recebendo esse apoio. Da mesma forma que o governador Albano de Freitas também tem os seus bolsonaristas. Antônio citou aqui o Oscar Rodrigues, mas tem ainda o Acilon Gonçalves, que é liderança forte lá na região metropolitana. O Júnior Mano. Inclusive para ser senador. Tem o Yuri do Paredão. Então, são vários bolsonaristas que hoje estão abraçados também com o Mano. Exatamente. Então são vários bolsonaristas. Então se tem bolsonarista no palanque do Ciro Gomes, e tem, tá certo? Agora, eles vieram apoiar o Ciro. O Ciro não está apoiando o Bolsonaro. Os bolsonaristas estão apoiando o Ciro da mesma forma que tem bolsonarista apoiando o governador Eumano de Freitas. Então, para alguns colegas, até a gente... Por enquanto, né? Para alguns colegas, colocar o Ciro no Bolsonaro, querer que o Ciro justifique coisa do Flávio Bolsonaro, é uma espécie meio que de desespero do PT cearense, porque está vendo que a situação não está boa. As pesquisas indicam aí uma tendência de vitória do Ciro Gomes ainda em primeiro turno. É isso, pelo menos, que as pesquisas indicam. Zé Antônio, o próximo assunto aqui da nossa pauta é um assunto polêmico, mas eu não posso me furtar de perguntar, porque avançou lá no Congresso Nacional a PEC da redução da maioridade penal para 16 anos, o que levou revolta de alguns, de ambos os lados, inclusive, né? Porque a turma de direita queria ainda mais redução, né? E a turma de esquerda não concorda com essa redução. Inclusive eu vi ontem uma deputada do PSOL dizendo que colocar jovens de 16 anos para cumprir pena em presídio seria a maior universidade do crime, porque eles iam sair de lá bem mais perigosos do que entraram por conta de algum erro cometido, por falta de experiência ou por contexto social. Foi o que a deputada afirmou, mas eu queria ouvir a sua opinião. A deputada está navegando na maionese por uma razão muito simples. É muito mais fácil você aprender a praticar criminalidade treinando aqui do lado de fora sem ser preso do que estando preso lá, porque ele vai ouvir o treinamento, mas não vai poder praticar, tá certo? Ela está raciocinando muito ruim. Alguns países da Europa agora andaram baixando maioridade penal, inclusive a Noruega foi um deles, eu não estou me lembrando qual foi o outro, mas foram 2 que baixaram nesses dias agora para 13 anos. Estava em 14, baixado para 13. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, tem caso de condenação com 8 anos. Lá não tem a história da maioridade em função da idade. A maioridade é em função do crime. Se você tem força para cometer o crime, tem força também para pagar pelo crime. Existe caso já
de gente condenada, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, com 8 anos de idade. Já tem caso assim. Às vezes o menino velho malvado por natureza, que o pai tá dormindo e ele chega a passar a faca na goela do pai, tá certo? Aí, um desgramadinho desse aí, tá certo? Vai ficar solto só porque tem 8 anos, ele vai cortar pro pescoço da mãe também, tá certo? Então isso é um caso polêmico. Eu não tenho preparo intelectual, não tenho preparo antropológico para entrar muito nessa discussão, mas eu só sei de uma coisa. Essa maioridade penal fixada aqui no Brasil, no Código Penal de 1940 e pouco, naquele tempo, o cara com 18 anos era quase inocente. O cara com 18 anos, às vezes, ia casar, e o pai ia dizer que era para ele fazer na primeira noite, porque ele não sabia. Tinha gente que realmente não sabia. Às vezes também as meninas nessa idade que iam casar com 14, 15 anos, sei lá, era preciso a mãe explicar como era que funcionava o relacionamento do marido com a mulher, coisa dessa natureza. Hoje em dia, um menino com 10 anos sabe mais do que um de 18 anos em 1940. Então, por conta de tudo isso, eu acho que é razoável que se baixe a maioridade penal. Até porque nós estamos crescendo mais. Se você pegar a estatura média do povo brasileiro em 1940 e pegar hoje, é completamente diferente. Você vê meninão aí de 15, 16 anos que é capaz de matar alguém com chute, com porrada, com murro, porque pratica em academia, vai para... faz negócio de Muay Thai e tal, essa coisa toda. Então, ele em si já é uma arma, tá certo? Ele anda armado com o próprio corpo dele, que é treinado em academia e tudo. Então, eu acho, 16 anos, o primeiro passo ainda vacilante. Eu acho que um ponto bom seria 14 anos. Eu já vi uma vez uma meninazinha sendo entrevistada lá no Guarujá, em São Paulo, ela contando a história que tinha feito um assalto e tinha dado um tiro com 3 oitão na cabeça do tio. Ela contando a história, uma menina de 10 anos, contando a história que tinha matado um cara na hora de fazer um assalto. Uma menina de 10 anos, uma menina de 10 anos. Para você ver em que ponto as coisas estão. Eu acho que se chegasse em 14 anos não seria exagero. Mas em 16 eu acho uma passada inicial razoável. O presidente Lula está para ficar doido por causa disso aí, porque é uma coisa do DNA do PT. Ser contra a punição, ser contra reduzir a maioridade penal e tal. E é uma coisa que eu queria lembrar aqui, que ontem o senador Camilo Santana defendeu a ideia que foi defendida pelo Flávio Bolsonaro lá na presença do Trump, de colocar o PCC e o Comando Vermelho como organização terrorista. Inclusive, ontem os Estados Unidos decretou de vez, né? Isso aí, a partir de ontem, fato, já está assim, né? Eu não sei se você viu que o Camilo Santana achou correto, porque ele disse que teve uma pesquisa e 60% do povo brasileiro indicou que era a favor. Ou seja, o Camilo Santana não tem um ponto de vista dele, ele está tentando se equilibrar com a opinião pública, tá certo? Isso é o legítimo, Maria vai com as outras, certo? Aí, no caso, Camilo vai com os outros. A respeito do que o Zé Antônio falou aí, dessa questão de organização terrorista aí, foi divulgado ontem, começou a valer hoje a posição oficial dos Estados Unidos da América, do cenário geopolítico de segurança pública. Os Estados Unidos oficializaram e começou a valer hoje a designação do PCC, Primeiro Comando da Capital e também do Comando Vermelho, como organização terrorista estrangeira. A sigla lá no inglês é FTO. A medida que já era esperada consolida, a partir de hoje, a estratégia americana de endurecer o cerco contra o crime organizado que atua, além das fronteiras brasileiras. Para muita gente é um medo aí de o Brasil perder a soberania, porque a partir desse momento os Estados Unidos poderiam inclusive invadir o Brasil para tomar qualquer tipo de atitude contra essas ditas agora, né, organizações terroristas, o Comando Vermelho do Rio de Janeiro e também o PCC, Primeiro Comando da Capital, lá de São Paulo. Essa paranoia não faz sentido, porque a mesma coisa os Estados Unidos fizeram com os cartéis mexicanos. E lá tem continuidade territorial, tem 3.000 quilômetros de fronteira entre o México e os Estados Unidos. E nem por isso os Estados Unidos invadiram o México. Os Estados Unidos colocam, sim, agentes dentro do México para tipo de informação. Fazer trabalho de inteligência. Inclusive atuando de forma efetiva, viu? Ostensiva. Mas é combinado com as tropas mexicanas. Não é a revelia do México. Mas capturam
em solo mexicano e levam para prestar conta e ser julgado em solo americano. Isso é uma realidade. Inclusive o El Chapo aí, que é o maior traficante aí, o maior expoente do tráfico, fugiu dos Estados Unidos num túnel, uma coisa cinematográfica, foi um túnel de 4 quilômetros lá que foi feito. É o Chapo. O Chapo, era o Chapo. Ele recebeu a visita, dizem, né, que ele recebeu a visita, que estava passando mal, o advogado foi visitado na cela. Era uma estratégia, porque o advogado levava consigo para ele GPS, marcou a cela onde ele estava, saiu de lá, e aí a turma foi por baixo e furou exatamente dentro da cela dele e tirou ele de dentro do presídio. É uma arte, viu? Quem já teve a oportunidade, tem uma série da Netflix que conta a história todinha, realmente é bem interessante. Zé Antônio, Carla Zambelli... A turma dele, né? Sim, a turma dele foi lá e tirou o homem. Ó, gente, não teve desculpa não, foi lá e arrancaram o homem do presídio para que ele tivesse a liberdade dele. Zé Antônio, 4,9 bilhões de reais enviados aí para o fundo eleitoral. Não é o fundo partidário não, viu, gente? O fundo partidário é todo ano. O fundo eleitoral é que só é de dois anos quando tem... O partidário é menor. Quando tem eleição. São 4,9 bilhões de reais com o PT e o PL aí levando aí mais de quase 40% do valor total dessa grana que vai para os partidos. E detalhe, eles não precisam prestar conta. Essa é a parte mais interessante. Precisa, mas a prestação de conta é tão mole, tá certo? Que passa qualquer coisa. Eles fazem a prestação de conta porque assim, deixa eu explicar direitinho. O dinheiro que efetivamente vai para a campanha eleitoral, eles têm que prestar conta da campanha eleitoral. Agora, a forma como os partidos fazem essa divisão, não tem que prestar conta de absolutamente nada, porque é uma ingerência... Ao bel prazer do presidente. Exatamente. Ele faz o que quer. Zé Antônio, por exemplo, agora recentemente, estou tentando lembrar o nome do país lá na Europa, que os deputados baixaram os salários deles mesmos, o primeiro-ministro também baixou, acabou verba de gabinete para alguns setores lá. Aqui no Brasil não deveria ser isso. Foi na Europa, eu estou tentando lembrar aqui, foi essa semana agora que aconteceu isso. Estou me lembrando aqui que, por exemplo, no parlamento da Suécia, tem 50 deputados e só tem 40 e poucos assessores, não dá nenhum por deputado, porque é um conjunto de assessores para um conjunto de deputados. Aí eles ficaram admirados. Aqui um deputado federal tem 140. Ainda não faz nada. 140. E lá é 0,8. A questão que fica, Zé Antônio, aqui quem quer participar, fizeram esse fundo eleitoral, gente, para que as empresas parassem de doar dinheiro, né, por conta da Lava Jato. E aí, essa ruma de dinheiro vai para a mão. O detalhe é que antes era a empresa que dava o dinheiro, agora somos nós. Mas a empresa dava o dinheiro e tirava da nação. Sim. Certo? E agora tirava por outra porta. Continua tirando, de valor de contrato. Quem está pagando agora somos nós. É a mesma coisa. Pois no final das contas, sai do espinhaço do povo do mesmo jeito. O senhor trocou o Chico por Francisco. Então, aí vem aquele questionamento sempre feito, que os políticos deviam bancar suas próprias campanhas, que tivessem interesse. Aí a negada diz, não presta porque aí só dá para rico. Mas agora só dá para quem já está lá. Tá certo? De qualquer maneira, tem algum tipo de reserva de espaço político em função da situação financeira. Ou com dinheiro próprio ou com dinheiro de fundo partidário por causa do compadrio, das amizades, coisa dessa natureza. O Brasil precisa resolver esse dilema. O nosso problema é porque nós estamos entre a cruz e a caldeirinha, né? Aqui a gente vive sempre escolhendo o jeito que o sujeito se sai melhor. Ninguém pensa em país, cada qual pensa em si. Olha, são 13 horas mais 7 minutos, acerca do que eu falei agora há pouco, foi o primeiro-ministro Péter Magyar, ele que assumiu agora no lugar do Orbán, lá na Hungria, né, que era um ditador de extrema-direita, e ele chamou o Congresso e a turma topou fazer essa queda lá para poder, os salários foram cortados, todos eles em 40%, além de diminuir, não só o salário, diminuir também a estrutura da máquina para gerar maior resolutividade no governo da Hungria. Isso aconteceu há 3 dias, portanto, no dia 10 de junho, tá bom? Foi na Hungria, portanto. Então, tocando em frente aqui... Esse primeiro-ministro foi eleito lá, ele passou uma situação difícil. Ele teve... quando estava se aproximando da campanha eleitoral, o casamento dele se acabou. E a mulher dele ficou junto com o Orbán. Junto, que eu digo assim, trabalhando, tá certo? Não é que o Orbán tenha errado o corpo da mulher. Ela ficou trabalhando com o presidente, com o primeiro-ministro, com o Viktor Orbán. E trabalhando contra o ex-marido, que estava bem pertinho, que o casamento tinha acabado há poucos dias. Ele enfrentou uma situação difícil. Ele é um cara bem jovem.
e conseguiu vencer essa eleição. Foi um monstro. Não tenha dúvida. 13 horas mais 8 minutos. Jordana Mana, pré-candidata, a deputada federal, foi convidada para ser candidata a vice na chapa de Eumano de Freitas e declinou o convite de forma imediata. Nos bastidores da política do estado do Ceará, acredita-se que, de fato, estaria sendo colocada essa situação para que o Júnior Mano declinasse também da candidatura ao Senado, para que o Cid pudesse assumir essa vaga aí, só que não aconteceu. Os dois que eu digo, Júnior e Jordana Mano, preferem ser ambos candidatos a deputado federal nessa eleição, acreditam que tem capital político para eleger os dois com folga, é o que se diz aí nos bastidores, e não aceitou. E, segundo informações, teria sido dito que é melhor ser uma deputada federal eleita com folga do que certamente ser derrotada para vice-governadora. Tá certo. Esse é o problema dela, tá certo? Ela foi pragmática, que ela sabe que deputada federal ela se elege com toda certeza. Mas não foi ela que disse, viu, gente? Estou falando aqui de bastidores, tá bom? Não estou afirmando que foi ela se elege deputada federal com toda certeza. E ser candidata a vice-governadora, tá certo? É uma eleição dificílima, para não chamar de impossível. Porque quando dá para o cara estar catando vice desse jeito aí, um cara que teve dificuldade atrás de vice e terminou sendo eleito foi o Bolsonaro, né? Terminou, ele, inclusive o Magno Malta esnobou, quando ele foi atrás de que isso é um risco. E para o Senado, eu me elejo com toda certeza. Não se elogiar, gente, mais uma vez. A eleição é difícil você prever as coisas. A comunicação dos bastidores dos colegas de imprensa não foi uma frase dita pela ex-prefeita Jordana Mano. Foi uma conjectura levantada lá que teria sido essa motivação aí para não topar essa batalha aí de tentar ser vice-governadora. Tocando em frente aqui, Zé Antônio, essa semana explodiu um escândalo em Fortaleza, onde foi descoberto que o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, tem uma mansão de 12 milhões no Alphaville, lá na região metropolitana de Fortaleza, que é usada pelo cantor Safadão, que já foi denunciado por envolvimento com dinheiro público. Existem várias empresas ligadas a familiares do Safadão. Dizem que existe uma investigação em off sobre a condição do Safadão em relação a dinheiro público, que ele consegue movimentar bastante, principalmente nos shows que faz aí para as prefeituras, mas o que é fato é que o Evandro Leitão não declarou esse patrimônio, essa mansão de 12 bilhões lá em Fortaleza, a Justiça Eleitoral. Os filhos dele também foram flagrados com envolvimento nesse tipo de situação, com bens também não declarados. Antônio, o genro também, que não sabia nem que ele tinha genro. Pois é, a pergunta que fica é a seguinte, e a turma diz que isso vai ser explorado na eleição desse ano. Ele venceu a eleição muito apertadinho do André Fernandes, há 2 anos atrás, lá 10 mil votos em Fortaleza no segundo turno, não é nada para quem conhece Fortaleza, 10 mil votos não quer dizer absolutamente nada, é só uma questão ali de a foto como é que chama? Da chegada? Photoshop. Shape. Né? O que bate a foto para saber quem ganhou? Os cavalinhos, né? Pois bem, Zé Antônio, essa questão do Evandro Leitão, que ele simplesmente disse que não vai responder nada, porque todo mundo conhece a integridade dele, a vida dele e tal, mas o homem não declarou os 12 milhões à Justiça Eleitoral. Eu estava conversando também, tem uns colegas que são da área do direito, dizendo que isso pode ser ressuscitado pela Justiça Eleitoral também. Por falsa declaração, e isso pode ter algum tipo de consequência. Pode até caçar o mandato. Por causa disso, pode, né? Porque foi declaração falsa, pode caçar o registro de candidatura. E caçando o registro de candidatura, ele perde o mandato. Não funciona assim porque o Camilo Santana não foi capaz de tirar o prefeito de Crateús sem ele ter feito nada errado, através da justiça, para o Nezé assumir, para eleger a Janaína. Ele fez isso para compensar, porque não pôde botar ela para ser senadora, que ela era segunda suplente, e Augusto não aceitou assumir uma secretaria, e ele, para compensar a Janaína, deu uma prefeitura a ela. Nós estamos nesse nível aqui. E o Evandro Leitão é cria dele. No período da campanha de 2022, quando você ia conversar com o Camilo, o Evandro Leitão estava lá dentro do gabinete, bem pertinho. Aí, eu já ouvi falar nas últimas vezes que eu tive em Fortaleza, que
a sujeira do Evandro Leitão é grande. Teve uma empresa lá que ganhou uma licitação logo na partida dele para cuidar de alguma coisa até o ano de 2036, alguma coisa assim. Detalhe que essa empresa aí não tinha nem um mês ainda direito de junta comercial e já ganhou essa licitação. Para cuidar de quê? Que eu tô esquecido. Do semáforo, sinalização. Negócio de sinalização por um monte de ano aí. Tá certo? O Leitão, tá certo? Sugere assim fartura, tá certo? Ele é um leitão. Ele vai produzir muita banha, muita gordura, tem muita gordura para queimar. E tudo isso aí é coisa da tropa de choque do doutor Camilo Santana, que inclusive na gestão dele no Ministério da Educação, as universidades brasileiras andaram reduzindo a importância, né? Andaram caindo no ranking de avaliação de eficiência. 13 horas mais 13 minutos. Vou repassar aqui sua pergunta agora, minha amiga Lindalva, ela está na Manaiara, e também o Ernesto também já tinha feito essa pergunta lá de São Benedito também. Zé Antônio, você esteve presente no último fim de semana na visita do Ciro Gomes. Teve um comparativo interessante, porque na sexta-feira o Elmano esteve em Viçosa do Ceará, e logicamente que essas coisas vão para redes sociais, você vê o movimento, você vê a comunicação do povo, a alegria do povo, a receptividade, e no dia seguinte, no sábado, foi a vez do Ciro Gomes estar lá. Vou falar primeiro da manhã do sábado, quando o Ciro Gomes chegou a Tianguá, um sol escaldante e tal, mas a turma estava lá para recepcionar o pré-candidato da oposição. Você estava presente. Como é que foi, Zé Antônio? Conta pra gente. Foi muito bom, era um bafafá, um auê mais danado do mundo. O cara não conseguia nem pisar no chão direito. Quando chegou no local, na quadra coberta lá do IET, né, de Tianguá, Instituto Educacional de Tianguá, que é uma escola da diocese, quando vai chegando lá debaixo da quadra, aí é um aperto danado, sobe no palanque, você nem sentir, tá certo? Porque vai na barra, tá certo? É uma explosão de alegria, e a gente percebe a espontaneidade, todo mundo com aquela boa vontade, com aquela certeza, aquela segurança. É uma coisa muito interessante da gente observar, tá certo? É difícil a gente descrever com palavra, mas é emocionante. Zé Antônio, a turma também colocava aqui que nesses eventos que o Ciro Gomes tem feito, inclusive amanhã vai estar visitando o Mercado São Sebastião, lá, diz que vai sentar lá para comer uma panelada, uma buchada, que é coisa que ele faz cotidianamente, viu, gente? Não é só período eleitoral, não. Mas vai estar lá, eu tenho certeza que o Mercado São Sebastião vai ferver amanhã lá em Fortaleza. Eu tinha ficado lá para comer panelada. Eu falava que o Ernesto também colocou aqui para a gente aqui, porque nesses eventos você sabe que existe a espontaneidade, porque não há aquela obrigação da pessoa que é contratada pelo poder público, da pessoa que é temporária. Nem comissionado. Ninguém recebe vale de combustível para estar presente nesses eventos, diferente que até apareceu os vales, né, de um outro evento aí, com a presença do governador, que a turma recebeu dinheiro para colocar combustível nas motos, teve uma grande movimentação nesse sentido. Os eventos do Ciro não tem isso, né? Não tem isso, não tem essas pessoas, são pessoas que realmente vão de coração e mente abertas, né, Zé Antônio? Claro. Cada qual luta com as armas que tem. Quem tem boa vontade do povo se conforma com a boa vontade. Quem não tem a boa vontade do povo, procura a boa vontade do bolso. A gente também pôde observar através das redes sociais. Eu não estava aqui, estava em Fortaleza no fim de semana passado, inclusive não pude comparecer nesse evento, fiquei com inveja sua que estava lá e eu não estava, mas na noite de sexta é o Mano em Viçosa, no festival lá que estava acontecendo no município. E no sábado, o Ciro Gomes, a gente viu bastante diferença entre a receptividade do povo, viçosense, também dos visitantes daquele festival, em relação à receptividade dos dois. O governador Elmano sempre coloca a situação que começou na campanha passada com 3% e venceu no primeiro turno, diz que agora tem mais de 30%, não terá dificuldade. O governador está se baseando em uma boa base realmente, Zé Antônio, para poder fazer esse tipo de afirmação? Rapaz, eu acho que o governador está procurando rir para não chorar. Mas a gente olha para o semblante dele, olha para a fisionomia e vê uma cara de desânimo nele, tá certo? Ele não está com cara de quem está animado, não. A gente percebe que ele está meio sem graça. Lá no bafafá que houve na igreja de Santo Antônio, lá em Barbalha, o padre foi bulir na história do aniversário do Camilo Santana, que nem era naquele dia,
Aí quando ele falou em Camilo Santana, pediu para cantar parabéns, aí o povo começou a gritar o nome do Ciro, aí outros gritavam o nome do Camilo, aí o próprio governador foi gritar o nome do Camilo. Ninguém se lembrou dele, tá certo? Ele não está muito animado, não. Eu tenho a impressão que ele está ali por obrigação, porque talvez ele até ache que devido ele ter começado da outra vez com 3%, e agora tem 30%, quem começa com 3% só tem chance de crescer. Quem começa com 30% pode perder esses 30%, né? Ninguém sabe em que vai dar isso, não. Mas a impressão que eu tenho é que ele vai ficar por aí mesmo. O resto é do Ciro. O resto, o principal, no caso aí seria 13 horas mais 19 minutos, Antônio, algo mais que você queira colocar? Restante. O restante, diga o restante que, inclusive o Chaga Vieira nessa semana gravou um vídeo, porque o Ciro disse, rapaz, bote um vereadorzinho para levantar minha bandeira. Ele falou com aquele jeito humilde de falar, aí o Chaga Vieira gravou um vídeo dizendo, chamando o vereador de vereadorzinho, diminuindo o papel do vereador, diminuindo a força política do vereador. Quem vê a forma como o Ciro falou, ele falou de uma forma carinhosa, bote um vereadorzinho e tal, para levantar uma bandeirinha por mim, mas o Chagas Vieira tentou conturbar isso aí, e aí... o pitbull do palácio. Mas aí, rapaz, eu não sei como é que ele ainda vai para rede social, viu, que eu fico lendo os comentários, eu me divirto, eu acho mal barato, viu, os comentários, a turma chama o pobre rei de tamborete, de pitbull, de Rasputin. Ele é um Rasputin mesmo. Eu não sei como diabo é que ele ainda vai para a rede social. Então, Dia dos Namorados. Amanhã, dia de Santo Antônio, estreia do Brasil na Copa do Mundo, fim de semana promete. Algo mais que você queira colocar? 13 o Brasil estreia amanhã, né? Amanhã. Tu vai ganhar um presente de aniversário, é teu aniversário amanhã. Não, meu aniversário também. Pois meio século. É 50 amanhã. Meio século. Pois e hoje é o dia dos namorados e das namoradas também. Tá também. E principalmente delas. Bom, agora tá desse jeito, você não pode dizer dia dos namorados. Namorados e namoradas. Namorados, namoradas, namorades. Para a linguagem neutra é namorado. Que o mundo ficou difícil. Para a linguagem neutra, hoje é dia... Antigamente, quando você dizia, rapaz... Bom dia a todos. O homem apareceu há 50 milhões de anos atrás. Não, é o homem e a mulher, agora tem que dizer os dois. Tá certo? Ficou complicado. Eu sei, tu chega boa noite a todos e a todas e a todos, né? Não é desse jeito agora? Exatamente. Pois é. E aqui é namorados. Eu descobri ontem que hoje é dia dos namorados. Hoje é dia dos namorados. Do Bussu. É a Cacildes. Ele dizia namorados. Cacildes. Cacildes, ele chamava Cacildes. Pois ele já usava a linguagem neutra sem saber que um dia ia ser moda, né? Pois quem não tiver namorado ou namorada, arranje, que o dia é hoje, tá certo? O dia é hoje, dá tempo ainda. Dá tempo. Tá certo? Aí vai aí... Não brigou, reate, né? Pode dar tempo de reatar. Para hoje, quem tá brigado aí para fazer as pazes. Dia de hoje não é dia de briga, não. Quem tiver brigado faz uma trégua e deixa passar meia-noite, aí começa a briga amanhã de novo. Tá certo? Mas amanhã, que é o dia do santo casamento, não pode brigar amanhã também, não. Mas aí Santo Antônio toma de conta, é melhor. Pois é isso aí, grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Amém.